Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Olá, hoje é quinta-feira, 28 de maio. Conselheiros, conselheiros substitutos e procuradores de contas participam de mais um módulo do Programa de Qualificação para membros do TCE. A compreensão, controle e educação das emoções é uma habilidade fundamental para uma vida bem-sucedida, e foi a partir dessa perspectiva que o professor e pesquisador Pedro Calabres abordou a importância da inteligência e educação emocional no Programa de Qualificação de membros do TCE. A partir de duas visões, qual é o papel da emoção na nossa vida? De um lado, eu vou falar um pouco sobre como funciona o cérebro e como que o cérebro produz as emoções, e do outro eu vou falar da visão psicológica, então como a nossa mente funciona e o nosso comportamento por consequência. Então a gente vai juntar tudo isso para tentar entender como que as emoções impactam a nossa vida no dia a dia. O programa de qualificação permanente teve início em 2010 e é voltado para conselheiros, conselheiros substitutos e procuradores de contas. O idealizador do projeto, o conselheiro Walter Albano, ressaltou que a iniciativa foi implantada a partir do Plano Estratégico do Tribunal de Contas. Os conselheiros substitutos, os procuradores de contas, nós todos juntos temos uma diversidade de origem cultural, uma diversidade ideológica, alguns com participação política, uma diversidade profissional, tem engenheiros, advogados, economistas, administradores. Então, todos nós precisamos estudar os grandes temas de relevância para o controle externo no Brasil e no mundo, estudar para que nós estejamos num patamar igual em relação ao qual nós devemos nos edificar para melhor. Os temas são escolhidos pelo critério de relevância e atualidade. Às vezes são assuntos técnicos, estratégicos e até mesmo como o de hoje, relacionado à psicologia e neurociência. Nós fazemos um debate de ideias. Ele solicita que os conselheiros se pronunciem sobre temas que entendem que são bem presentes no nosso cotidiano ou que está presente no debate social, para que nós possamos escolher. Então, ora ele é extremamente técnico, ora ele é de visão estratégica e até de mexer com o nosso lado de ser humano, como é o caso de hoje. O professor explicou que a paciência é uma das aliadas na hora de resolver conflitos interpessoais. Quando a gente toma uma decisão de cabeça quente, quando a gente, por exemplo, explode por conta de uma coisa repentina que aconteceu. Então, uma das formas mais simples de você, por exemplo, não deixar as emoções prejudicarem a sua vida, é você esperar. Talvez a paciência seja a melhor coisa. Seja com a esposa, com o esposo ou com o chefe, não importa. Se você sentiu que um processo emocional muito forte está ocorrendo, uma das primeiras coisas que você deve fazer é dizer para a pessoa, vamos conversar depois. Denúncia protocolada por sindicato e associação em desfavor de 3 prefeituras é analisada e arquivada. A denúncia foi formulada pelo Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e pela Associação dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias do Estado de Mato Grosso, em desfavor das prefeituras de Cláudia, Marcelândia e Novo Mundo. A reclamação é referente a supostas irregularidades na realização de concurso para a contratação de agentes comunitários de saúde. Os reclamantes alegam ainda a não regularização da certificação dos processos seletivos realizados anterior à Emenda Constitucional 51/2006. Após análise da Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal e Ministério Público de Contas, ambos opinaram pela improcedência da denúncia. O relator do processo, o conselheiro Antônio Joaquim, acolheu o parecer ministerial e pede arquivamento. Portanto, acolho o parecer ministerial e voto pela improcedência da denúncia e arquivamento. Tribunal de Contas acolhe representação contra a Prefeitura de Rondolândia, multa gestores municipais e faz determinações. A representação de natureza interna interposta pelo Ministério Público de Contas em desfavor da Prefeitura de Rondolândia visava apurar possíveis irregularidades no procedimento licitatório do pregão presencial número 16 de 2013. O recurso teve como ponto de partida o inquérito civil público instaurado pela Promotoria de Juína
para apurar o certame diante da possibilidade de existência de sobrepreço na aquisição de medicamentos. O processo aponta a prefeita de Rondolândia, Beth Sabá Marinho da Silva, e o pregoeiro Ilianês Teixeira de Paulo como responsáveis pela irregularidade. Devidamente citada, a gestora, bem como o pregoeiro, senhor Ilianês Teixeira de Paulo, foram encaminhadas as defesas, as quais foram analisadas pela equipe auditora, que concluiu pela manutenção das impropriedades apontadas nos autos, com exclusão do valor referente ao dano causado ao erário. Diante dos documentos apresentados na representação interna, o TCE acolheu o recurso, multou cada um dos envolvidos em 11 UPFs e fez determinações à atual gestão. Voto pelo conhecimento e procedência da denúncia da representação interna, pela aplicação de multa de 22 UPFs à gestora, sendo 11 UPFs para cada fato punível, pela aplicação de multa ao pregoeiro no valor de 11 UPFs e pela determinação à atual gestão da Prefeitura para se atentar às falhas a fim de evitar a sua reincidência e penalizações. É o voto resumido. TCE Mato Grossense aprecia contas de governo do município de Rosário Oeste. Veja na reportagem como foi o julgamento desse processo. As contas de governo da Prefeitura de Rosário Oeste, município localizado a pouco mais de 120 quilômetros de Cuiabá, foram analisadas em sessão plenária do TCE. O balanço financeiro é referente ao ano de 2014, sob responsabilidade do prefeito João Balbino. Após análise dos documentos, a equipe de auditoria da relatoria do conselheiro José Carlos Novelli não encontrou irregularidades. Apesar do aumento dos investimentos na área da educação, o município apresentou resultados insatisfatórios no que se refere à educação infantil, abandono escolar e nota baixa na Prova Brasil. Por isso que, mais uma vez, Vossa Excelência está de parabéns implementando o PDI, que é o Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado, que é a única forma de solucionar esses problemas para que as gestões públicas, tanto municipal como estadual, melhorem as condições de serviços para a população. O município respeitou todos os limites constitucionais. Na educação, foi aplicado o correspondente a 39,67% da receita, assegurando o percentual mínimo de 25%. Na saúde, foram investidos 22,81% em ações e serviços públicos de saúde, cumprindo o mínimo estipulado de 15%. O relator acolheu o parecer ministerial e votou pelo parecer prévio favorável e recomendou ao Poder Legislativo que determine ao Executivo o aperfeiçoamento das políticas públicas. E voto pela emissão de parecer prévio favorável às contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Rosário Oeste, exercício 2014, sob a responsabilidade do senhor João Antônio da Silva Balbino. Voto ainda no sentido de recomendar ao Poder Legislativo que determine ao Executivo que exija o aperfeiçoamento das políticas públicas na área de educação e saúde. Nós ficamos por aqui. Para rever esta e outras notícias do TCE, acesse o portal do Tribunal de Contas. E eu te espero amanhã com mais uma edição. Até lá!